E aí, tudo tranquilo? Vamos pra luta, né? Vamos terminar. Tá quase na hora de você pegar a sua vermelhinha, né? Ó, agora a gente vai pra nossa quinta aula, nosso quinto vídeo. E aqui a gente vai falar sobre poderes, atos e processo administrativo. Vamos trabalhar com 3 assuntos, né? Poderes administrativos, atos administrativos e processo administrativo, tá certo? Tranquilo? Tudo dominado? Você tá seguindo na ordem? Tá tudo dominado, né? Então, vamos lá. Vamos para a nossa primeira questão. Tira da tela, né? Vamos nós. Nossa primeira questão vem do 11º Exame Unificado da Ordem, agora de 2003.2, né? Preste atenção aqui nela. Diz assim: atendendo a uma série de denúncias feitas por particulares, a Delegacia de Defesa do Consumidor, DECOM, deflagra uma operação visando apurar as condições dos alimentos fornecidos em restaurantes da região central da capital. Logo, na primeira inspeção, os fiscais constataram que o estoque de um restaurante tinha produtos com a validade vencida. Na inspeção das instalações da cozinha, apuraram que o espaço não tinha condições sanitárias mínimas para o manejo de alimentos e o preparo das refeições. Os produtos vencidos foram apreendidos e o estabelecimento foi interditado, sem qualquer decisão prévia do Poder Judiciário. Assinale a alternativa que indica o atributo do Poder de Polícia, que justifica as medidas tomadas pelo DECOM. Então, vamos começar aqui a trabalhar com a linha de raciocínio sobre poder de polícia, para você entender aqui do que é que se trata, tá bom? Então, vamos caminhar aqui para você entender. A gente vai aqui trabalhar com os poderes administrativos. A gente tem duas doutrinas, duas correntes. E, embora elas discordem de alguns pontos, mas no poder de polícia está mais tranquilo para vocês. Então, eu trouxe aqui para vocês, dentro da classificação de poderes, o conceito de poder de polícia, que por alguns é chamado de polícia administrativa, que na realidade polícia administrativa é a atividade, né? Que a gente fala nessa linha de raciocínio. Então, ele diz: poder de polícia é o poder pelo qual a administração pública, a partir da lei, impõe condicionamentos e restrições ao gozo de bens, exercício de direitos e atividades individuais em prol do interesse coletivo. Preste atenção aqui no que a gente vai trabalhar, né? Aí, ele traz um outro conceito aqui. Ele diz, o doutrinador, é a atividade por meio da qual se restringe a atuação individual em razão de algum interesse público, sempre nos limites da lei, mediante adequada motivação e observância do devido processo legal. A gente tem um artigo no Código Tributário Nacional que conceitua o poder de polícia. Então, eu quero que você abra aí o artigo 78 do Código Tributário Nacional, tá? Ele diz: considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesses ou a liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público, concernente à segurança, higiene, ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício das atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Parágrafo único do artigo 78.
Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelos órgãos competentes nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e tratando de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. Então, o que é que eu quero que você entenda, aqui antes da gente falar dos atributos do poder de polícia, o que é que eu quero que você entenda aqui? O poder de polícia é a atuação do poder público. E aí, diga-se de passagem, o STF tem entendido que só quem é titular do poder de polícia é pessoa jurídica de direito público, né? Que vai incidir, mitigar, frenar sobre bens, direitos e atividades individuais em prol do interesse da coletividade. Então, essa é a principal característica aqui do poder de polícia, tá certo? Quando eu incido, freno, mitigo bens, direitos e atividades individuais em prol do interesse da coletividade, a minha atuação aqui é com poder de polícia. Esse poder de polícia, ele pode ser preventivo ou repressivo. Tia Lídia, um exemplo, lhe dou. Licença para dirigir preventivo, desculpa. Multa de trânsito, repressivo. Vinculado ou discricionário. Licença para dirigir vinculada, autorização para porte de arma discricionária. Originário. Quando ele é feito pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Ou derivado. Quando ele é feito pelas autarquias e fundações públicas de direito público. Entenda o que eu lhe disse. Titularidade do poder de polícia, né? A atuação aqui, ela vai se exteriorizar, regra geral, através dos atos normativos. São as regras, por exemplo, resoluções do CONTRAN, né? E através dos atos materiais. Uma interdição, uma demolição. E aí, a gente ainda tem que colocar aqui que essa atuação com o poder de polícia faz com que as pessoas sejam chamadas de polícia administrativa. Não, vou colocar lá em cima. Melhor, né? Melhor. Para você não confundir polícia administrativa que é diferente de polícia judiciária. Polícia judiciária corresponde às corporações do artigo 144 da Constituição que vão dar suporte à prestação jurisdicional. Polícia administrativa corresponde às pessoas jurídicas de direito público que desenvolvem o poder de polícia, tá certo?
E para a gente fechar, mais 2 pontos. A polícia administrativa que incide sobre bens, direitos e atividades. E a polícia judiciária que incide sobre pessoas. Que nesse caso é a Polícia Federal e a Polícia Civil, né? Aí pra gente fechar aqui, ó, atributos do poder de polícia. Que é o que a gente vai estudar agora. Como é que tá a nossa ordem aqui? Discricionariedade, auto-executoriedade e coercibilidade. Discricionariedade, auto-executoriedade e coercibilidade. Tá? E os ciclos do poder de polícia. Ó, o poder de polícia ele tem 4 ciclos. Primeiro ciclo é o ciclo da ordem. Que para alguns é chamado de legislação. O segundo ciclo é o ciclo do consentimento. O terceiro ciclo é o ciclo da fiscalização. E o quarto ciclo é o ciclo da sanção. Desculpa. Tá? Então, vou dar exemplo aqui para você entender. E por que é que nós vamos falar disso aqui? A doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem que, ó, doutrina e jurisprudência majoritária entendem que só quem é titular do poder de polícia são as pessoas jurídicas de direito público. Só quem tem o poder de polícia são as pessoas de direito público. Mas, apesar disso, 2 ciclos podem ser delegados para as pessoas de direito privado. O fato de se poder delegar 2 ciclos às pessoas de direito privado não as torna titular do poder de polícia. Elas não têm poder de polícia, as pessoas de direito privado, mesmo que elas façam parte da administração pública. Isso é entendimento do STJ, do STF e da doutrina. Então, esse ciclo e esse ciclo, eles são delegáveis às pessoas de direito privado. Mas isso não as torna
titulares do poder de polícia. Tá? Então, essa é a nossa linha de raciocínio. Então, vamos colocar aqui um exemplo. Cebolinha completou 18 anos e estava morto e satisfeito que ia tirar a carteira de motorista. Por quê? Porque o Código de Trânsito Brasileiro diz que ele pode tirar a carteira com 18 anos. Então, eu tenho o ciclo aqui da ordem, que são os atos normativos. Aí o Cebolinha vai até o Detran, atende todos os requisitos, e o Detran pratica o segundo ciclo, que é o ciclo de consentimento, praticando o ato da licença para dirigir. Pronto. Atendeu todos os requisitos, Cebolinha vai ter a licença para dirigir. Apesar do nome do ciclo ser consentimento, você tem que entender que esse consentimento pode ser vinculado ao discricionário. Consentimento é a análise do ciclo. Aí tá lá o Cebolinha com a carteira já na mão, dirigindo. Começa a ser fiscalizado. Aqui tem uma lombada eletrônica e ele passa acima da velocidade permitida. O que é que vai acontecer com ele? Ele vai ser multado, que é o quarto ciclo. Então, esse ciclo do consentimento e esse ciclo da fiscalização, eles são delegáveis às pessoas de direito privado. Mas o fato de ser delegável não torna essas pessoas titulares do poder de polícia. Só quem é titular do poder de polícia é quem pode fazer os quatro, tá certo? E para fechar aqui, ó, os atributos do poder de polícia, que são qualidades que o poder de polícia tem, características, né? Primeiro atributo, discricionariedade. A administração goza de certa margem de liberdade para atuar com o poder de polícia. Que foi isso que eu fiz, hein? Pronto. Polícia. Autoexecutoriedade consiste na prerrogativa conferida na administração para, independentemente de autorização judicial, executar direta e imediatamente os atos de polícia. E coercibilidade é o atributo do poder de polícia impositivo para o particular, que a ele se sujeita independentemente de sua anuência. Então, qual é a característica aqui? Quando eu estou diante do atributo da discricionariedade, eu tenho que entender que, regra geral, a atuação do poder de polícia, ela dá ao administrador uma certa margem de liberdade para que ele tenha um juízo de valor e faça uma escolha dentre aquelas possíveis, dentro dos limites da lei, e pratique o ato de acordo com a sua oportunidade e conveniência. Quando eu tenho a autoexecutoriedade, eu tenho a capacidade aqui da administração praticar os atos sem precisar da autorização do judiciário. E quando eu tenho a coercibilidade, eu tenho a capacidade da administração de praticar o ato impondo a vontade dela ao particular sem precisar do consentimento dele. Então, são os três atributos. Apesar de serem os atributos, nenhum deles é absoluto. Eu tenho atuações de poder de polícia que são vinculadas. Licença para dirigir é um exemplo disso. Eu tenho atuações de poder de polícia que não têm autoexecutoriedade. Por exemplo, a administração pode multar no trânsito, né? Pode aplicar a multa de trânsito, mas ela não pode ir na sua casa piorar um bem seu para satisfazer o crédito da multa. Aí aqui tem que ser o judiciário, né? E eu tenho condutas decorrentes do poder de polícia que a administração não pode impor a vontade dela sem um consentimento particular. Por exemplo, Cebolinha completou 18 anos. A administração pode impor ao Cebolinha tirar carteira de motorista, pode impor que ele venha tirar a carteira de motorista. Não, não pode. Ele só vem tirar a carteira de motorista se ele quiser. Então, são os três atributos, mas apesar disso, não são absolutos, tá bom? Agora vamos para a questão. Ele diz assim, ó. Atendendo a uma série de denúncias feitas por particulares, a Delegacia de Defesa do Consumidor, DECON, deflagra uma operação visando apurar condições dos alimentos fornecidos em restaurantes da região central da capital. Logo na primeira inspeção, os fiscais constataram que o estoque de um restaurante tinha produtos com a validade vencida. Na inspeção das instalações da cozinha, apuraram que o espaço não tinha condições sanitárias mínimas para o manejo de alimentos e preparo das refeições. Os produtos vencidos foram apreendidos e o estabelecimento foi interditado sem qualquer decisão prévia do Poder Judiciário. Então, não precisei do Judiciário. Que atributo é esse? Coercibilidade, inexigibilidade, autoexecutoriedade ou discricionariedade? Claro, tia Lide, que é autoexecutoriedade. Isso. Tá bom? Então, item correto, item C. Tranquilo? Então, vamos agora para a nossa segunda questão. José da Silva é o chefe do departamento de pessoal de uma secretaria de Estado. Recentemente, José da Silva avocou
análise de determinada matéria constante de processo administrativo, inicialmente distribuído a João de Souza, seu subordinado. Ao perceber que a questão era por demais complexa e não vinha sendo tratada com prioridade por aquele servidor, ao assim agir, José da Silva fez uso do poder hierárquico, do poder disciplinar, do poder discricionário, da teoria dos motivos determinantes. Tia Lide, pelo amor de Deus, onde é que eu vejo isso? Ó, eu quero que você abra aí, de cara, a Lei 9784/99, no artigo 11, tá bom? E no artigo 15. E aí a gente vai falar do poder hierárquico aqui. Qual é o conceito que a doutrina traz de poder hierárquico? Poder hierárquico é o poder que o administrador tem para escalonar, hierarquizar e estruturar os quadros da administração. É o poder que define quem manda e quem obedece. É o poder exercido sempre na intimidade de uma mesma pessoa jurídica, pelo qual os órgãos e agentes superiores comandam a atuação dos órgãos e agentes subordinados. Então, quais são as prerrogativas do poder hierárquico? Ordenar, controlar, no sentido de fiscalizar e supervisionar, delegar e avocar. Isso aqui, ó, está dentro da análise de competência. E essa análise de competência está na Lei 9784/99, a partir do artigo 11, tá certo? Então, preste atenção aqui. Lei 9784/99, artigo 11. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avogação legalmente admitidos. Aí vamos para o 15. Será permitida em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Voltando aqui para o 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhes sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente em razão de circunstâncias de índole técnica, socioeconômica, ou jurídica ou territorial. O disposto no caput desse artigo aplica-se à delegação de competência de órgãos colegiados aos respectivos presidentes. Então, o que é que eu quero que você entenda aqui, ó? Eu vou colocar aqui a estrutura do TRT. Aí eu vou criar aqui 2 órgãos dentro do TRT. Essa capacidade que eu tenho de escalonar o TRT é decorrente do poder hierárquico. Então, eu crio o setor de protocolo e o setor de almoxarifado. Certo? Como eu disse a vocês, essa capacidade é decorrente do poder hierárquico. Aí, aqui, vão ser criados 2 cargos. O cargo de chefe e o cargo de técnico judiciário, que vai ser subordinado. Eu vou ter aqui como chefe a Mônica. Aqui eu vou ter Cebolinha, sempre subordinado, claro e evidente. E aqui eu vou ter Magali. Tá? A lei criou esses órgãos e deu esses órgãos competência. Pronto. Então, a gente já sabe que a lei criou os órgãos e deu esses órgãos competência. Criou esses cargos e deu esses cargos competência. Então, você já sabe que a competência é irrenunciável, mas a Lei 9784 aceita que Mônica delegue parte da sua competência, quer dizer, parcialmente a sua competência ou para o seu subordinado ou para quem está no mesmo patamar de hierarquia. Quando ela faz isso, isso se chama delegação. E, ao contrário, quando a chefe puxa as atribuições do subordinado, isso se chama avocação. Tá certo? Então,
passar uma parte da sua atribuição para o subordinado ou para quem está no mesmo patamar de hierarquia, delegação. Puxar as atribuições do subordinado, avocação. A nossa questão diz assim, ó. José da Silva é o chefe do departamento de pessoal de uma secretaria de Estado. Recentemente, José da Silva avocou, quer dizer, puxou do subordinado, a análise de determinada matéria, constante do processo administrativo inicialmente distribuído a João de Souza, seu subordinado, ao perceber que a questão era por demais complexa e não vinha sendo tratada com prioridade por aquele servidor. Ao agir assim, José da Silva fez uso do poder hierárquico. Pronto, tá aqui a linha de raciocínio, tá bom? E aí, você bota o artigo 15 da Lei 9784. Então, toda a vida que a gente trabalhar com a ideia de competência, de delegação, de avocação, do Instituto da Desconcentração, que a gente falou lá na nossa primeira aula, você liga para a ideia do poder hierárquico, certo? Tranquilo, tudo dominado, pronto, caminhando e cantando e seguindo a canção, né? Agora vamos para a nossa próxima questão. Questão do 12º exame da ordem. O Estado X concedeu a fulano autorização para a prática de determinada atividade. Então, eu tenho aqui o Estado X concedendo a fulano autorização para a prática de determinada atividade. Posteriormente, é editada lei vedando a realização daquela atividade. O núcleo está todo aqui. Diante do exposto e considerando as formas de extinção dos atos administrativos, assinale a afirmativa correta. A. Deve ser declarada a nulidade do ato em questão. B. Deve ser declarada a caducidade do ato em questão. C. O ato em questão deve ser cassado. D. O ato em questão deve ser revogado. Então, a gente já está aqui estudando, abandonou poderes e já está estudando atos administrativos, tá bom? Qual é o ponto que a gente vai trabalhar aqui? A extinção do ato. Como é que o ato pode ser extinto? Para a doutrina brasileira, o ato pode ser extinto por 4 motivos, de 4 formas. Ele pode ser extinto pelo cumprimento dos efeitos, aí eu posso ter aqui uma execução material, o esgotamento do conteúdo jurídico, ou pelo implemento de condição resolutiva ou termo final. Ele também pode ser extinto pelo desaparecimento do sujeito ou objeto, por exemplo, o Cebolinha conseguiu a licença para dirigir, foi a prática do ato administrativo, a licença para dirigir. O Cebolinha morreu, o ato de licença vai ser extinto pelo desaparecimento do sujeito, né? Aí o ato pode ser extinto pela renúncia, alguém vai renunciar, né, o efeito. E pode ser extinto pela retirada do ato, que é o que a gente vai estudar. A retirada do ato, ela tem uma característica. Eu tenho um primeiro ato, uma primeira conduta, que vai produzir efeito, e depois eu vou ter uma segunda conduta. É nessa segunda conduta que ocorre a extinção pela retirada do ato. Quais são as formas de extinção pela retirada do ato? Anulação, revogação, cassação, caducidade e contraposição. Aqui nós vamos analisar aqui, superficialmente, essas formas de extinção. Então, ele diz assim, extinção pela retirada do ato ocorre quando o poder público emite um ato concreto com efeito extintivo sobre o anterior. Hipótese, anulação, revogação, cassação, caducidade e contraposição. Anulação, também conhecida como invalidação, é a retirada do ato por razões de ilegalidade. A anulação pode ser feita pela administração ou pelo judiciário e atinge os atos vinculados e discricionários. Efeito ex tunc, retroativos, não atingindo terceiros de boa-fé. Efeito ex nunc, por terceiro de boa-fé, né? Exemplo, anulação do ato de nomeação do servidor em decorrência do vício na investidura. Aí o segundo. Sim, aí a gente tem aqui a teoria dos motivos determinantes, que é uma das formas de anulação. Também é uma das formas de anulação. Para essa teoria, a validade do ato se vincula aos motivos indicados como seu fundamento, de tal modo que, se inexistentes ou falsos, implica na sua nulidade. Exemplo, exoneração ad nunto, para a qual a lei não define motivo. Se a administração praticá-la alegando falta de verba e depois nomear outro servidor para a mesma vaga, o ato será nulo por vício quanto ao motivo. O que é a ideia da teoria dos motivos determinantes? É o agente público motivar, justificar a conduta e essa motivação foi inexistente ou falsa. Aí o judiciário pode vir anular esse ato. Aí a segunda forma de extinção é a revogação, que a revogação é a extinção do ato válido por motivo de oportunidade e conveniência, respeitados os efeitos precedentes. Então aqui eu não tenho vício e legalidade, eu não tenho vício no ato administrativo. O ato é totalmente válido, mas ele se tornou inoportuno ou
inconveniente, tá? A revogação deve ser feita pela administração ou pelos outros poderes na função atípica de administrar. O efeito aqui é ex nunc, produz efeitos futuros, não atingindo direitos adquiridos. Exemplo, revogação do ato de suspensão de servidor. Aí a gente chega... deixa eu falar disso aqui para vocês. A prerrogativa da administração de revogar os atos não é ilimitada, existindo atos que não podem ser revogados. Quais são os casos mais comuns de atos irrevogáveis? Os atos vinculados. Por que, Tilito? Porque aqui não existe juízo de valor. Os atos que já exauriram os efeitos, os meros atos administrativos, os atos que geram direitos adquiridos, os atos que integram um procedimento administrativo. Aí a gente chega no Instituto da Cassação. Ocorre a retirada do ato quando o destinatário descumpre a condição a que estava obrigado para se beneficiar de seus efeitos. Por exemplo, cassação da Carteira Nacional de Habilitação por infração administrativa de trânsito. E, finalmente, o Instituto da Caducidade. Ocorre a retirada do ato porque sobreveio norma jurídica que tornou inadmissível a situação antes permitida pelo direito e outorgada pelo ato precedente. Exemplo, permissão para explorar parte de diversões em local que, em face da nova lei de zoneamento, tornou incompatível com aquele tipo de uso. E, finalmente, a contraposição. Ocorre a retirada do ato porque foi emitido ato com fundamento em incompetência diversa que gerou o ato anterior, mas cujos efeitos são contrapostos aos daqueles. Exemplo, exoneração de um servidor que tem efeitos contrapostos à nomeação. Então, o que é que acontece aqui para você entender? A questão diz assim: o Estado X concedeu a fulano autorização para a prática de determinada atividade. Posteriormente, é editada lei vedando a realização daquela atividade. Diante do exposto e considerando as formas de extinção do ato administrativo, assinale a afirmativa correta. Então, eu tenho uma lei A e essa lei A autoriza a prática da atividade. Então, essa atividade, ela só vai acontecer porque existe uma lei autorizando ela a acontecer. Então, o Estado só concede essa autorização porque existe uma lei autorizando essa linha de raciocínio. Aí, tempos depois, uma lei B vem e revoga a lei A e não dispõe sobre ela. Ou então, veda, né? Vai aqui acontecer uma vedação. Ou revogação. Então, quando a lei B afeta a lei A de forma que o ato da lei A não pode ser mais praticado, aí eu tenho o Instituto da Caducidade. Por quê? Porque é lei posterior que vem e que acaba afetando a lei anterior e que não deixa mais a conduta da lei anterior ser praticada. Então, isso aqui vai ser extinto. Então, na nossa situação, eu tenho o item B. Deve ser declarada a caducidade do ato em questão. Não é nulidade porque eu não tenho um vício, não é cassação porque o destinatário não descumpriu o requisito, não é revogação. É o Instituto da Caducidade, tá bom? E para a gente finalizar aqui, ó, a gente tem a nossa última questão, que diz assim: de acordo com o artigo 2º, inciso 13 da Lei 9784, a administração deve buscar a interpretação da norma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Não confunda a aplicação retroativa de interpretação com a aplicação retroativa de lei, né? Pelo amor de Deus. Assinale a alternativa que indica o princípio consagrado por esse dispositivo em sua parte final. Preste atenção. Está aqui. Artigo 2º, parágrafo 1º. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Então, o que é que eu quero que você entenda? A administração pode dar uma nova interpretação à lei, mas essa nova interpretação vai validar aquele momento que ela está dando essa interpretação para frente. Ela não pode retroagir. A interpretação não pode retroagir. É diferente daquela regra lá da Constituição. A lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A lei é lei, não é interpretação. Então, o princípio que consagra essa linha de raciocínio é o princípio da segurança jurídica, que é o princípio da segurança das relações jurídicas. Item correto, item D. Tranquilo aqui, tudo dominado, me joga na tela. Tudo dominado, tudo tranquilíssimo. Então, a gente fecha mais um vídeo. A gente tá quase terminando. Tenha fé que vai dar tudo certo, viu? Um grande abraço para você.